gostaria que você pegasse sua Bíblia, e eu quero fazer uso de um texto sagrado que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18, versículo 1 a 8. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8, é o texto que eu gostaria de poder compartilhar aqui nesta noite com os irmãos. Lucas, capítulo 18, um texto conhecido, uma história que todos nós já lemos, ouvimos, reflexões sobre ela, mas eu gostaria de poder também refletir algo da parte de Deus em cima desse texto tão importante. Lucas, capítulo 18, diz assim o texto sagrado: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Continua conduzindo, Senhor, as nossas vidas neste momento. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se por bondade, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Sabemos que o Novo Testamento dispõe de 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, cada evangelista possui a sua particularidade ao escrever o seu evangelho, de acordo com o seu público-alvo. E quando observamos o evangelho de Lucas, percebemos a atenção especial que Lucas dá aos grupos menos favorecíveis da sua época, grupos que eram menosprezados na cultura judaica na sua época, como as mulheres, como eram as crianças, os pobres e também os marginalizados. E Lucas também tem uma preocupação em tratar em alguns temas específicos dentro do seu evangelho. Lucas trata sobre a salvação, trata sobre o tema da alegria, fala também sobre o Espírito Santo, algo que ele também vai falar em Atos dos Apóstolos. Entre esses temas que Lucas aborda, ele também tem um tema especial, a qual ele aborda em todo o seu evangelho. Esse tema é o tema da oração. Lucas tem muito a falar sobre a oração de Jesus e sobre os ensinos de Jesus a respeito da oração. Ele registra em todo o seu evangelho 9 momentos em que Jesus aparece orando. Desses 9, 7 são encontrados exclusivamente no seu evangelho. Lucas mostra Jesus como um homem de oração. Nós vamos observar já no capítulo 3, Lucas mostrando Jesus orando na ocasião do seu batismo. No capítulo 5, ele vai estar orando após a ministração às multidões. Lucas também vai mostrar no capítulo 6, Jesus orando antes de escolher os 12 apóstolos que o seguiriam.
Também no capítulo 9, vamos encontrar Jesus orando antes da confissão de Pedro e da sua predição em relação à sua própria morte. E também no capítulo 9 ainda, ele ora por ocasião da transfiguração, da sua transfiguração. Temos também no capítulo 10, Jesus orando assim que vêm os discípulos, os 70, depois daquela missão que Jesus os envia para realizar. Temos também no capítulo 11, Jesus orando antes de ensinar os discípulos a orar. Temos também no capítulo 23, Jesus orando no Getsêmani, a famosa oração de Jesus no jardim do Getsêmani. E ainda no capítulo 3, mais à frente, vamos observar Jesus orando 2 vezes na cruz. Então, diante disso, percebemos que Lucas tem o propósito de apresentar Jesus como um homem de oração. E além disso, Lucas também vai apresentar parábolas sobre oração. Entre essas parábolas que nós temos aqui, 2 são apenas encontradas, registradas no seu evangelho, encontradas somente no evangelho de Lucas. Aquela que fala sobre o amigo que vai importunar o seu amigo em casa à noite, e essa a qual nós estamos agora, do capítulo 18, que fala do juiz iníquo e desta viúva que está importunando a vida desse juiz para poder conquistar o que ela quer. Nessa parábola, Jesus tem o propósito de falar sobre a oração persistente. O objetivo de Jesus é falar sobre oração persistente e também sobre a fé perseverante. E quando nós olhamos essa parábola, que é exclusiva de Lucas, vamos observar Jesus contando uma história de uma viúva. Temos aqui 2 personagens, um juiz, a qual Jesus reconhece que é iníquo, que é injusto, e temos uma viúva que tem pelo menos 3 pontos negativos contra ela. Primeiro, porque ela é uma mulher, já se encaixa dentro daqueles grupos menos favorecidos da sua época. E o segundo ponto é que ela é viúva, o que complica mais a sua vida. E, por último, é uma viúva pobre. Então, uma mulher viúva e pobre, com 3 agravantes contra ela, que faz ela, então, se tornar, nesse contexto, uma pessoa que não deveria ser ouvida. Não há necessidade de prestarmos atenção na sua queixa, mas Jesus conta essa parábola, dizendo que ela vai até o juiz para procurar solução para o seu problema. A verdade é que esse juiz não quer atendê-la. A verdade é que ela encontra resistência na vida deste homem, que, por ser injusto, não quer tratar com justiça a causa desta mulher. E assim ela é dispensada, mas ela retorna àquele lugar. E assim ela faz constantemente. Então ela vai constantemente diante daquele juiz, ao ponto de poder ter o seu pedido resolvido, ter ali, obter a resposta para a sua queixa e, consequentemente, a justiça ser realizada. A verdade é que a Bíblia vai dizer que este homem não queria em nenhum momento atendê-la, porém, pela insistência dela, para que ela não viesse mais importuná-lo, a Bíblia diz que ele então vai agir com justiça para poder se livrar desta mulher, para poder acabar com essa história toda. E, diante disso, então, podemos observar alguns pontos importantes nessa parábola, para que possamos extrair algumas verdades para a nossa vida cristã. Sabemos que estamos em um tempo em que o tema oração é um tema que nós estamos pensando dentro da nossa convenção, dentro do nosso estado, o tema da oração
como a força que move a igreja. E sempre é uma oportunidade pensarmos sobre o tema da oração. E quando eu olho já o primeiro versículo dessa parábola, eu vejo o que Lucas está registrando aqui. Ele diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O primeiro ponto que me chama a atenção é o termo que Lucas usa como dever. Ele fala que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar. A palavra dever é o que me chama a atenção. Todos nós sabemos que a oração, ela é um grande privilégio para todos nós. A oração é um privilégio, deve ser encarada como um privilégio, porque é por meio da oração que nós mantemos e desenvolvemos a nossa comunhão e intimidade com Deus. Então a oração é um grande privilégio, e é dessa forma como nós devemos olhar a oração. No entanto, esta palavra que aparece no texto sobre a oração, me faz também pensar a oração de uma outra forma. A oração, ela é um dever. Obviamente que não devemos pensar dever aqui no sentido de uma obrigação imposta. Não devemos pensar dever aqui no sentido como uma imposição, como algo que deve ser obrigatório. Não é nesse sentido que o texto trabalha. Não pode ser visto como um fardo que carregamos, um fardo legalista, a qual precisamos desenvolver. Não, dever aqui carrega a ideia de algo necessário, de algo imprescindível. É essa a ideia que o texto traz aqui. Então, a proposta é mostrar que a oração persistente, que é o que Jesus trabalha aqui, não é algo opcional para o cristão. A oração persistente não é uma possibilidade, mas ela deve ser encarada como uma necessidade. Então, dever deve ser visto como uma necessidade. Dever deve ser visto exatamente nesse compromisso. Então, a necessidade, esse dever como necessidade, pensar esse dever como necessidade, é pensar ele como um chamado para se manter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Criador. Podemos então assim dizer que a oração é um dever relacional e não um dever ritual, legalista, um dever imposto, mecânico, não desta forma. Por quê? Porque Jesus parte do princípio que nós precisamos orar, por causa de uma necessidade de manter e desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Então veja bem, quando observamos as Escrituras, vamos observar Deus chamando o homem à oração. Lá em Jeremias, no capítulo 3 e 33, nós conhecemos isso de cor e salteado. O texto diz: clama a mim e responder-te-ei. Veja bem, é o Criador dizendo à criatura: clame a mim, ore, busque, venha me buscar. É Deus desejando que o homem busque a sua presença. Quando ele fala no Sermão do Monte sobre a oração, ele vai dizer: quando orares. Ele não vai dizer se você orar. Olha, se você deseja, não, se orar, não é isso, é quando orardes. Já Deus parte do princípio, Cristo parte do princípio que nós vamos orar, que o cristão precisa orar, que ele deve encarar a oração como uma necessidade para a sua vida. Por isso, vemos o texto dizendo que Jesus conta essa parábola como um dever de orar sempre, e essa palavra também sempre, é uma palavra que merece a nossa atenção aqui. A expressão sempre mostra, ela aponta para uma oração perseverante, e essa é uma ideia que não aparece somente em Lucas 18, ela é uma ideia que está nas Escrituras.
Paulo vai falar em Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 16, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo: orai sem cessar. Ele também vai dizer aos Efésios, do capítulo 6 e versículo 18, orando em todo o tempo. Paulo diz isso, em todo o tempo. Então essa ideia de que a oração, ela deve ser uma prática espiritual exercida sempre, é uma ideia de toda a Escritura. Então a oração, ela é uma prática contínua na vida de todo o discípulo de Jesus. Ela deve ser uma prática contínua na vida de todo cristão. Isso aponta para aquilo que Jesus quer falar na parábola, de uma oração persistente, uma oração persistente. Porém, às vezes, nós, no decorrer da nossa jornada cristã, nos deparamos com os problemas, com as dificuldades, com as lutas, com as batalhas, com as tempestades, com as questões da vida, e nós oramos e muitas vezes parece que não encontramos soluções, não encontramos nenhuma saída, e é exatamente quando nós achamos que não tem solução, que parece que a única coisa a fazer então é parar de orar, parar de clamar, parar de interceder. Quantas vezes nós olhamos para a nossa situação ao redor, a situação que vivemos, e a leitura que fazemos é: não haverá uma resposta de Deus, e aí a nossa resposta diante da oração é: não vou mais orar, vou parar de orar. Mas a Bíblia nos mostra aqui no capítulo 18, que não é para orar, olharmos assim, mas é para continuar persistindo na oração, porque se essa viúva, ela olhasse para a situação do momento, para o coração daquele juiz, que estava endurecido para a sua vida, para a sua causa, ela teria desistido, mas a sua insistência é um exemplo para nós nesta noite, a não pararmos de orar, a não pararmos de clamar, a não desistirmos, mesmo que pareça que não haverá resposta. A minha vinda aqui nesta noite é para estimular você a continuar orando. Não desista de orar, não pare de clamar. Há um Deus do céu ouvindo o seu clamor, e esta parábola deve aquecer o nosso coração. A Bíblia nos diz, Lucas escreve, que o Senhor contou esta parábola como um dever de orar sempre, e nunca esmorecer, e nunca desanimar. O termo esmorecer traz aqui a ideia, descreve a ideia da perda do ânimo, a perda do ânimo de continuar insistindo, de continuar acreditando. Não, o Senhor contou uma parábola como esta para nos fazer entender que não podemos desistir, não podemos perder o ânimo. Se Jesus falou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, é porque o desânimo poderá ser em algum momento uma realidade na vida de todos nós. Só sente o desânimo na oração quem ora, só sente o desânimo aquele que vive na prática da oração. Por quê? Porque o inimigo sempre vai lançar desânimo para que nós venhamos desistir, para nos tirar da prática da oração. Mas o inferno nesta noite terá que saber que nós não vamos desanimar. O desânimo pode vir, mas não vamos recuar. O nosso dever é continuar orando, porque quando menos esperarmos, a resposta de Deus vai nos alcançar. Então, o Senhor nos ensina que devemos continuar orando, intercedendo, buscando em oração a resposta que nós almejamos.
É sabendo disso que pode haver a possibilidade do desânimo, que o Senhor contou esta parábola, e ela está aqui para nos ensinar que nós devemos continuar orando. E a Bíblia está repleta também de exemplos de pessoas que no meio da dificuldade não deixaram de clamar, que no meio da adversidade não pararam de orar. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres que perseveraram na oração. Eu posso citar aqui o exemplo de uma mulher no Antigo Testamento, que todos nós conhecemos. Ela é chamada por Ana. Ana é uma mulher que insistiu na oração. Ana orava ano após ano, pedindo a Deus um filho. E enquanto ela pedia a Deus um filho, do outro lado ela tinha Penina, que vinha lhe provocando também dia após dia. Enquanto ela orava, Ana orava, Penina vinha lhe provocando. Mas a verdade é que o texto vai nos mostrar que Ana não desistiu de orar, mesmo diante da provocação de Penina. Ana não desiste de orar. Ela mesmo olhando uma aparente demora da resposta de Deus, ela persevera na oração. E qual foi o resultado, pastor? O resultado é que Deus lhe deu Samuel, Deus lhe entregou um filho. A oração perseverante de Ana fez com que ela não somente gerasse um filho, mas gerasse um profeta, gerasse um sacerdote, lhe gerasse um juiz. Eu entendo que há momentos da nossa história que Deus fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso não pare de orar, não pare de clamar. Ana orou por um filho, Deus lhe deu mais de um filho, lhe deu um profeta para aquela nação. Eu não sei o que você está pedindo, mas Deus pode te surpreender. O que eu preciso fazer, pastor, é continuar persistente, é continuar orando. Pastor, mas está difícil. Continue orando, porque a hora certa o céu vai se abrir e você será alcançado pelo poder, pelo milagre de Deus na sua vida. Ana é um exemplo de uma mulher que orou constantemente, mesmo diante de adversidade. Mas eu também enxergo na Bíblia o exemplo do povo de Israel no Egito. A Bíblia vai apresentar o povo de Israel no Egito orando, clamando a Deus por libertação, por muitos anos. Muitos anos o povo está passando por aflição no Egito, e o clamor daquela nação era intenso diante de Deus, e foram anos e pós-anos, e várias décadas se passaram, e o povo clamando no Egito por uma libertação, mas não pararam de clamar. Enquanto eles clamavam de um lado, existia a opressão de Faraó do outro. Eles poderiam olhar para aquilo e dizer: vamos parar de orar, vamos parar de clamar, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu atentamente a oração do seu povo, a oração persistente de Israel lá no Egito, mesmo num período que parecia que Deus estava em silêncio, que Deus não estava se importando, levou Israel a ter um resultado significativo na sua oração. Qual o resultado, pastor? O resultado foi que Deus libertou Israel com mão forte do Egito. Israel saiu honrado do Egito. Israel, Deus exaltou o seu povo antes de sair do Egito. Olha só, esse povo que estava ali, eles não tinham com eles uma
força política, eles não tinham aliados ao seu favor, eles não tinham espada e armas para lutar contra Faraó. O que é que eles tinham, pastor? Eles tinham a oração como uma arma poderosa, que clamavam dia e noite, até o dia em que Deus disse: tenho ouvido atentamente a oração do meu povo, e Deus entrou com providência. Eu não sei qual é o clamor da tua alma, mas em nome de Jesus, não olhe para a situação ao redor, não olhe para as adversidades, não olhe para aquilo que o diabo está colocando na sua mente, para você parar, para desistir. Continue orando. A oração persistente é o caminho para grandes vitórias na vida de um homem e de uma mulher de Deus. O Senhor vai relatando essa parábola, Lucas vai escrevendo ela, e no versículo 6, Lucas diz: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Veja que Jesus chama este juiz de juiz iníquo, ou seja, um juiz injusto. Um juiz injusto. Todos nós esperamos que todo o juiz seja alguém justo e que faça justiça e que haja com retidão, que haja com a justiça as pessoas que lhe procuram. Mas o texto deixa claro que Jesus está identificando na vida deste homem um juiz que deveria praticar justiça, mas que age com injustiça. Ou seja, um juiz que não pode fazer justiça porque a sua natureza, a sua índole é praticar injustiça. Ele é um homem mau, ele é uma pessoa que não teme a Deus, ele não respeita as pessoas, ele não usa de misericórdia, ele não é justo. Se a existência desta mulher fez com que um homem injusto pudesse praticar justiça, oh meu irmão, quanto mais nós que oramos a um Deus que é justo e verdadeiro, a insistência desta mulher fez com que um homem agisse contrária à sua própria natureza. Se ela fez isso através da sua insistência, quanto mais a oração não pode produzir na nossa vida. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é alguém que tem compaixão de cada um de nós. Por isso ore, porque se a oração mover um homem a agir contra a sua natureza, o que não pode fazer a oração de um justo em seus efeitos. Ore, pastor, mas não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Pastor, não vai dar certo. Quem disse que não vai dar certo? Pastor, a mentalidade dele mudou, a mentalidade dele foi bloqueada. A oração, ela muda a situação e faz o homem agir da forma como ele nunca pensou em agir. Continue orando por esse filho, continue orando por esse casamento, continue orando por esta família, continue orando por esta porta, porque no momento certo Deus vai fazer os céus se abrir e a vitória alcançar a tua vida, a tua casa e a sua família. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder daqueles que oram, que buscam em Deus refúgio para a sua alma. Há momentos, irmãos, que não adianta falar. Há momentos que não adianta agir com as nossas forças. Há momentos na história da nossa vida que os nossos argumentos não vão prevalecer,
Há momentos da nossa história que nem as pessoas mais próximas estarão conosco, mas você tem um Deus verdadeiro que continua a seu lado. Pastor, mas Deus não fala. Pastor, já estou orando há muito tempo. Pastor, há tanto tempo tenho feito as minhas orações, o meu clamor, o meu pedido. Parece que o céu está fechado, parece que Deus não me ouve. Apenas parece, porque Deus vai entrar com providência na hora certa na sua vida. Aqueles que creem, se alegrem na presença de Deus nesta noite, adore a Ele, porque Deus nunca deixa um filho seu sem resposta. E Deus vai dizer: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Essa é a sensação que muitas vezes vem ao nosso coração, embora pareça demorado. Quantos de nós já não teve esse sentimento de que parece que já passou do prazo, parece que já passou, o Senhor perdeu o timer, passou do momento em de entrar com providência, mas o Senhor está dizendo que este homem agiu com justiça, ele era injusto e agiu com justiça. Se ele fez isso, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, ou seja, aqueles que estão em oração perseverante, dia e noite, não cansam de clamar? É óbvio que o Senhor vai entrar com providência. Esta parábola, ela vem para ser uma segurança ao nosso coração, de que Deus ouve o nosso clamor, Deus fará justiça aos seus escolhidos, porque este juiz da parábola era um juiz que não estava preocupado com justiça, era um juiz que não estava preocupado em usar de misericórdia. Este juiz era um homem que não estava nem aí para temor, ao temor a Deus e aos homens, não estava nem aí. Ele não se importava com ninguém, quanto mais para uma mulher viúva, ele não se importava. Mas a parábola nos diz que Deus é o justo juiz e que se importa conosco. Deus não ignora os seus filhos. Esse juiz iníquo, ele ignorava a vida daquela mulher que constantemente chegava ali. Mas Deus não há de ignorar as nossas vidas, haverá resposta em nome de Jesus. O Deus que você serve não ignora o clamor dos seus filhos. O Deus que nós servimos não ignora as lágrimas que derramamos diante dele. O Deus que nós servimos não ignora o tempo que passamos em oração. Por isso a ordem é: não desista, não pare, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, clame um pouco mais, chore um pouco mais, porque a vitória está batendo na porta da sua casa, da sua família, dos seus filhos. A vitória de Deus está lhe alcançando, porque Deus é o justo juiz. Digo-vos, diz o versículo 8, digo-vos depressa que lhe fará justiça. Digo-vos depressa, lhe fará justiça. O Senhor diz que depressa lhe fará justiça. Jesus está dizendo aqui que Deus fará justiça rapidamente aos seus escolhidos. Esses escolhidos que clamam de dia e de noite. Mas como entender isso dentro do contexto das nossas lutas e dificuldades? Como entender isso quando se ora já há 5 anos por um problema? Como entender isso quando se ora por um filho?
E quanto mais ora, mais parece que se afunda nas drogas. Como entender isso? Quando se ora por um casamento que já está destruído, mas vive somente de aparência, e parece que não há reação nenhuma mais do cônjuge, parece que cada dia que você acorda, as coisas estão pior, a sua empresa está pior, os seus negócios estão pior, os seus filhos estão, parece, agindo piores ainda, o seu casamento está pior, parece que tudo vai piorando, e o que você observa, e a leitura que você faz não adianta orar, não adianta clamar, porque se tanto tempo orando, o Senhor não ouviu ainda, quem garante que Ele vai atender? E o texto apresenta dizendo, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quantas vezes parece que Deus demora? Quantas vezes a demora parece que é a realidade da nossa história? Quantas vezes, na nossa avaliação humana, Deus demora? E a verdade é que cada vez que nós vamos avaliar Deus agindo, nós sempre vamos achar que Deus demora. Como entender isso? A verdade é que por mais que a avaliação minha e sua, é que Deus está demorando, a verdade é que Ele sempre chega na hora certa. O problema é que a gente não entende a hora certa. A verdade é que a gente olha as circunstâncias e acredita que Deus demorou, passou do tempo. É igual Maria e Marta, que estão desesperadas, e mandam chamar Jesus, dizendo, Senhor, venha depressa, ore pelo nosso irmão, porque ele está enfermo, se o Senhor vir orar, ele vai ser curado, venha. A verdade é que o Senhor ainda demora 4 dias, a verdade é que o Senhor não veio no momento em que foi chamado, e quando Ele aparece, Lázaro já está morto. Quando Ele aparece, na ótica de Marta Senhor, não precisa mais. Na ótica de Marta o Senhor se atrasou. Ela chega até Jesus e diz, Senhor, porque o Senhor não veio na hora que eu te chamei? Porque ela chega para Jesus e diz, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, Senhor, aí sim a morte não prevaleceria. Como se ela tivesse dito para o Senhor, eu não te mandei chamar, porque o Senhor não veio na hora que eu te chamei. Se o Senhor tivesse vindo na hora que eu chamei, o Senhor tinha orado, daria tempo, colocaria as mãos, expulsaria a morte, e ela não atingiria o meu irmão, mas o Senhor não veio. Tem gente aqui que está chamando o Senhor já faz dias pelas madrugadas. Tem gente que já está dizendo, o Senhor não veio na hora que eu chamei. E você já está até dizendo nas suas orações, se o Senhor tivesse vindo, não ia acontecer isso na minha vida, não aconteceria isso na minha família, não aconteceria isso, olha só o que tem agora, o que tem é somente morte. Eu vim aqui para dizer, Ele não chega atrasado, pastor, mas a morte já entrou, pode ter entrado, mas da mesma forma que entrou vai sair, porque quando o dono da vida chega,
é a vida que prevalece, e a morte vai embora. Eu declaro vida para o seu casamento, eu declaro vida nesta noite para a sua família, eu declaro vida à sua espiritualidade. Não haverá morte, por mais que a realidade seja essa. Quando ele chega, a última palavra ainda é dele, e não haverá morte, diz o Senhor, para a sua vida nesta noite. Eu sei que você já está dizendo: chegou atrasado. Eu sei que você já está julgando Deus como aquele que não veio. Ou eu já escuto ele chegando, eu já escuto ele chegando. Prepara-se, porque haverá um rebuliço nesta casa, nesta vida, neste negócio, nesta empresa. Vai haver um reboliço, porque ele vem na hora certa, e não na hora que a gente julga ser certo. É na hora certa. Maria chega para Jesus e diz: Senhor, acabou o vinho, Senhor, acabou o vinho. O Senhor faz um milagre aqui, porque vai haver uma exposição dos noivos, como alguém que não se preparou, como alguém que não soube planejar uma festa. Senhor, acabou o vinho, resolva isso. O Senhor disse para Maria: não é chegada a minha hora. Existe um momento certo de Deus agir. E esse momento muitas vezes é crucial para nós, porque ele fere a nossa vida, porque ele fere a nossa esperança muitas vezes, porque ele nos faz duvidar de que é possível as coisas acontecer. O Senhor, no momento em que Maria diz: por favor, faça alguma coisa, para que esses noivos não venham ser expostos diante da sociedade, para que esse casamento não termine mal. Esse casamento começou bem, mas vai terminar mal, se o Senhor não fizer um milagre. O Senhor disse: ainda não é a minha hora, mas quando chegar a hora, não há nada que vai impedir o agir de Deus. Mas não tem vinho, não importa, pega o que tem. Pegou água, ele transformou, e o milagre da transformação ocorreu naquele lugar. Pastor, o meu esposo está endurecido, o meu filho não quer mais saber da igreja, lá em casa todo mundo já não quer mais saber do evangelho. Pastor, não tem mais jeito. Tem jeito sim, pastor, mas o coração está duro. Ele ainda transforma coração, o milagre da transformação ainda ocorre. Pastor, vou jogar o caderno de hino da minha filha embora. Não joga, ela vai voltar. Pastor, vou vender o violão do meu filho que tocava na igreja. Não venda, guarde, porque vai haver uma transformação, um milagre no meio da sua casa. Mas isso é na hora certa. É na hora certa. Deus tem o seu momento certo para agir. E aí vem um alerta do Senhor ao término dessa parábola: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A preocupação, o alerta é: diante das lutas, quando o Senhor voltar, diante das lutas, das injustiças, diante das aparentes demoras que surgem na caminhada, será que os servos de Deus continuarão crendo em Deus? Será que quando Ele vier, encontrará pessoas ainda crendo nele?
Infelizmente, muitos, por causa da dúvida, de achar que Ele não vai agir, têm desistido da fé, têm voltado atrás, têm abandonado o Evangelho. Muitos se esfriaram na fé, lançaram a mão no arado, mas olharam para trás, porque esfriaram, cansaram de orar e desistiram de confiar em Deus. Quem sabe eu estou falando a alguém aqui que não está nem à beira de desistir, já decidiu desistir. Quem sabe eu estou falando a alguém aqui que até continua vindo à igreja, mas não confia mais, já não crê mais, nem tudo que você ouve aqui você acredita mais, porque parece que não faz sentido para a sua vida. O céu parece que ficou de bronze, a sua jornada se tornou uma jornada difícil, nem aqueles que você ama estão do seu lado. Mas eu gostaria que você saísse daqui entendendo uma coisa: pode as pessoas nos desamparar, o justo juiz jamais. É isso que eu quero que você entenda. O Senhor faz uma pergunta por meio de Isaías: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria? E quando a gente olha a figura de uma mãe, a gente diz: é impossível uma mãe esquecer um filho que cria, aquela que carrega no seu ventre a criança, depois de gerá-lo, vai esquecê-lo, abandoná-lo. Não, isso é impossível. Mas a realidade humana, quando olhamos o cenário, é que pode sim. Quantas mães esquecem seus filhos? Quantas mães viram as costas para os seus filhos? Quem sabe eu falo aqui a pessoas que tiveram uma infância de rejeição, que não tiveram o amor de um pai, nem o carinho de uma mãe. Você experimentou a dor de ser rejeitado pela sua própria mãe, mas o Senhor responde a mesma pergunta. Ele responde: ainda que essa esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor nesta noite confirma o seu coração: não és esquecida. Não, você não é esquecida. O Senhor confirma na sua alma hoje. Por que parasses de orar? Por que olhasse a situação e desistisse? Porque eu não sei se Deus ainda me ama. O Senhor nesta noite marcou um encontro neste lugar para dizer ao seu coração: eu não me esqueci de ti. Nas palmas das minhas mãos o teu nome está cravado, diz o Senhor. Ele não esqueceu e não esquecerá. Por isso, não desiste de orar, não pare de clamar. Esta batalha que você entrou não é para desistir, não tem caminho de volta, é para frente. Por mais que está difícil, cansativo, por mais que está desgastante, não desista de orar. Há um Deus que está ao seu lado, o Senhor dos exércitos está com você. Esta batalha que você entrou pode parecer perdida, mas eu nunca vi na Bíblia Deus perder uma batalha, e não será esta que Deus vai perder.
Se coloque de pé por bondade neste momento. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite. A verdade é que o Senhor quer que você reflita ainda muito mais na vida desta mulher, que não tinha nada e não tinha ninguém por ela, mas ela só tinha uma coisa: insistência, perseverança. É isso que o Senhor quer que você tenha. Continue perseverando, continue insistindo. Não, esse não será o fim da sua história. Não será essa o fim da sua família. Não pare de orar. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Oh meu Deus, nós nos encontramos em tua casa mais uma vez. Nos encontramos na tua presença, Senhor. Nesta noite entendemos, Senhor, a tua voz que ecoa em nosso coração dizendo: não pare de orar, persevere na oração. Eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por um vale seco, por um momento difícil, acordam dia após dia e a situação parece não melhorar, mas o Senhor o chamou esta noite, impulsionou a vir a este lugar para dizer: eu não me esqueci de ti, eu não te abandonei, eu não ignoro o tempo que você passa em oração, eu não ignoro as suas lágrimas, eu não ignoro o seu clamor. Clame, chore, busque, mas não pare, não pare. Haverá justiça, haverá justiça, não por intermédio daqueles que você espera, mas haverá vindo do trono dos céus. Por isso não pare, não desista, levante a cabeça. Oh Senhor, anima este coração, anima esta alma, não deixa, Senhor, o desânimo tomar conta desta vida. É a minha oração, em nome